Gente, não tem intervalo correto entre as refeições. É de 3 em 3 horas? É jejum? Não tem isso. Tem pessoas que fazem jejum e emagrecem, se sentem bem, comem de manhã, de tarde, de noite. Tem gente que come de 2 em 2 horas e se dá bem. Mas eu vou falar o que eu vejo na prática que funciona melhor, tá? E o que funciona melhor, então, é diminuir os intervalos e diminuir as porções, ou seja, diminuir as refeições e diminuir os intervalos. Vou falar por quê. Primeiro, ficar muito tempo sem comer normalmente nos dá fome. Vou dar um exemplo meu. Na hora que eu chego em casa para almoçar e estou com fome, minha filha fala assim: papai, parte o bife, por favor. E eu falo assim: nossa senhora, que dia que essa menina vai aprender a partir essa carne, porque eu estou morrendo de fome e ainda tenho que partir essa carne para ela? Quando eu estou sem fome, eu, claro, meu amor, e parto na maior paixão do mundo, com a maior paciência do mundo. Porque quando a gente está com fome, quando a gente fica mais tempo em jejum, a gente tende a perder a paciência. Se alguém te dá uma fechada no trânsito, se alguma coisinha te irrita, a tendência é irritar muito mais quando a gente está com fome. Então, cuidado com a fome. O que eu vejo na prática são as pessoas que ficam mais tempo sem comer, elas têm mais impaciência, elas têm mais irritabilidade e principalmente, já ficam mais estressadas e principalmente elas na próxima refeição elas tendem a comer mais. E lembra, toda vez que a gente come mais, a fila lá no caixa do banco, do supermercado, transborda o tanque do carro e a fila, o transbordado é o que nos engorda. Então não interessa que você ficou 10 horas sem comer, interessa que dessa vez você comeu muito e você vai engordar. Então é muito difícil a gente controlar a próxima refeição quando a gente está com fome. A gente realmente tende a comer mais. Aí a gente vai comer mais e a gente vai acabar engordando mesmo de novo que você tenha ficado 5 horas sem comer. E por que eu vejo as pessoas então comendo com mais frequência e dando certo? Passa um pensamento assim na cabeça. Ah, eu vou comer só meio pão com queijo agora, mas se me der fome, daqui a 2 horas eu estou comendo de novo. Isso é um pensamento muito mais agradável de você pensar, eu estou comendo isso, não matou minha fome totalmente, eu ainda estou com vontade de comer, mas daqui a pouco eu estou comendo de novo. Isso é muito legal. Vou comer uma barrinha de castanha, daqui a pouco eu estou comendo de novo. Então isso funciona. Outra coisa, quando a gente diminui o tamanho das porções e aumenta a frequência, a gente diminui muito a chance de acumular gordura, principalmente gordura localizada, que aumenta a flacidez, estria, né? Então, vai lá e come um pedacinho de chocolate. Daqui a pouco você vai lá, daqui a 2 horas você vai lá e come outro pedacinho de chocolate. Então o intervalo ideal ele varia de 2 até 5 horas sem comer. Mas o que eu vejo na prática as pessoas com intervalos mais curtos, refeições mais frequentes se dando melhor, tanto em reduzir colesterol, glicose, hemoglobina glicada, quanto resultados corporais também. Então, de novo, melhor se você reduzir suas porções e reduzir os intervalos. Quem faz isso com frequência é a cirurgia de redução do estômago. As pessoas no primeiro, segundo ano de cirurgia, principalmente no primeiro ano, elas comem pouquinho, mas comem com frequência e perdem 30, 40 quilos. Gente, a cirurgia de redução do estômago ela é fantástica para diversos exemplos, né? Um deles é se você crava que a pessoa vai emagrecer. Se alguém fizer a cirurgia hoje, você pode apostar com 90% de certeza que daqui a um ano ela está 20, 30, 40 quilos mais leve. Então, ou seja, a coisa que mais dá resultado. E o que eles fazem? Eles fazem jejum? Não. Eles fazem low carb? Não. O que eles fazem? Comem menos do que for. E é isso que você faria com seu cachorro, seu gato, você está acima do peso, seu filho, sei lá. Come um pouco menos, não precisa cortar nada. O negócio é a quantidade. E para comer menos, não dá para comer pouco e ficar um intervalo gigante sem comer. Outra coisa com relação aos intervalos, que eu estou falando sempre 2 horas, 2 horas, 2 horas, é o seguinte. Beliscar inibe a queima de gordura. Então toda hora você vai na cozinha, pega um biscoito, toma um golinho de café com açúcar. E até café com adoçante também tem um pouquinho desse efeito, o puro não. Mas toma um café, chupa uma bala, chupa um chiclete, a queima de gordura no corpo é inibida, porque a glicose sempre tende a ficar alta e a insulina também tende a ficar alta. A insulina ela inibe a queima de gordura corporal. Não para, tá, gente? É só diminuir um pouquinho. Então beliscar também não é a melhor prática. E outra coisa é que quando a gente fica muito tempo sem comer, depois de uma refeição pequena, vai dar fome, como falou. Então, os intervalos têm muita relação com o que você comeu. Por exemplo, você acordou de manhã e comeu um ovo e uma maçã. Daí 2 horas dá para você comer de novo, porque foi pouco carboidrato, pouca proteína e pouca gordura, né? Poucas calorias no total. Agora, você já comeu 3 ovos, uma maçã e uma mexerica. Já dá para ficar umas 4 horas sem comer. Então, o intervalo
ele depende muito da sua refeição anterior. Se você só comeu castanhas, daqui a 2 horas você está com fome. Se você comeu meio pão com queijo, daqui a 2 horas você está com fome. Agora, se você comeu uma concha de feijoada com um pouquinho de arroz, vai demorar a ter fome, porque ela é mais gordurosa. Tá? Então, desde que não exagere, dá para aumentar assim a refeição. Às vezes a pessoa não consegue realmente fazer um lanche bacana, mas, primeiro, cuidado para não formar essa fila, né, e a gente engordar, mas então vá mensurando o intervalo de acordo com a sua refeição anterior. Então, os 3 ovos dá um intervalo maior, um ovo só dá um intervalo mais curto. E normalmente é a proteína e a gordura que gere, né, que te fala o intervalo que você vai ter. Porque não adianta você bater uma pratada de macarrão, comer 2 pães, você vai ficar com fome rápido. O carboidrato não sacia por muito tempo. O que sacia por muito tempo é gordura e proteína. Esses fazem diferença. O pão já te dá fome, como eu falei. O chocolate, o doce, já tá te dando fome. O arroz já te dando fome. O que sacia mesmo é a carne, é o leite, é o queijo, é o ovo. Isso sim, aumentou na proteína, aumentou na gordura, não deixando faltar carboidrato, que a gente já falou isso, que vai te deixar ficar mais tempo sem comer. Tá bom? Então não tem intervalo. Eu como 6, 7 vezes ao longo do dia, 6, 9, meio-dia, às vezes um pouquinho antes, 2h30, 5, 7, e às vezes antes de deitar dá uma fome. Isso eu vejo naqueles corpos mais definidos. Isso é esse tipo de padrão alimentar que eu vejo, tá bom? Então fica aí com essa dica aí também.